Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Elaine Adriana, eu sou consteladora sistêmica e familiar e eu tô gravando esse vídeo no dia do meu aniversário, né? Então, por ser uma data especial para mim, eu fiquei avaliando e eu pensei que o melhor presente que eu poderia me dar no dia de hoje era poder alcançar o maior número possível de pessoas através do cumprimento do meu propósito de vida. Então, eu queria trazer nesse vídeo algumas informações a respeito da constelação familiar, esse trabalho que impactou tão positivamente a minha vida, que eu presenciei que impactasse tão positivamente a vida de tantas pessoas. Claro que tem inúmeros vídeos aqui na internet falando sobre constelação familiar, mas eu quis trazer a minha abordagem. Recentemente eu até postei no Instagram que o nosso maior superpoder é ser nós mesmos, né? Ninguém vai fazer algo igualzinho que a gente faz. E é por isso que eu queria trazer com a minha abordagem, com o meu conhecimento, com a minha bagagem, o que é a constelação familiar. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a constelação familiar, é importante a gente entender que todos nós estamos inseridos em sistemas, né? Então, o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de pessoas que está envolvido, vinculado, né, por um objetivo ou por um laço, né, como é o caso do sistema familiar. Então, nós temos inúmeros sistemas, como, por exemplo, no caso de um colégio, é um sistema educacional, uma organização constitui uma empresa, né, constitui um sistema organizacional. Nós temos diversos tipos de sistema. Uma nação é um sistema, um grande sistema. Então, todos os dias nós sofremos influência, né, de todo esse sistema, de todos esses sistemas nas quais nós estamos inseridos. No caso da nossa família não é diferente, mas quando a gente fala da abordagem da constelação familiar, nós compreendemos que essa influência é muito maior do que a gente imagina. Por quê? Nós temos 4 camadas de consciência, né? A primeira consciência é a nossa consciência racional, que é o que nos faz decidir, né, questões da vida, criar as nossas preferências, os nossos filtros, né, diante do que acontece, as nossas interpretações racionais diante dos fatos da vida. Então, essa é a consciência racional. E o maior erro que nós caímos é achar que todas as nossas decisões e tudo que acontece na nossa vida tem influência somente da nossa mente racional. Nós somos muito mais complexos do que a nossa mente racional, do que a nossa mente consciente. Então, a próxima camada de consciência que nós temos é a consciência é o nosso inconsciente coletivo, né? O que o nosso inconsciente coletivo é? É um inconsciente que realmente une todas as pessoas e as experiências das pessoas através desses sistemas às quais elas estão inseridas. Então, nós temos aí o nosso sistema familiar, e através desse sistema familiar nós compartilhamos informações inconscientes com todo esse sistema. E quando a gente fala de sistema familiar, a gente não está falando só de pai, mãe, filhos ou irmãos. Nós falamos de ancestralidade desde o início, né? Desde o ponto de origem até as gerações posteriores. Então, é como tem uma grande metáfora que é utilizada para explicar um pouquinho esse contexto do inconsciente familiar, que faz uma analogia como um celular, né? Nós temos o nosso celular, então nós temos vídeos, nós tiramos fotos, arquivamos documentos, mensagens, e chega um momento que a memória desse celular, ela enche, né? Ela fica lotada e a gente precisa passar a salvar os nossos arquivos na nuvem. Então, o que é o inconsciente coletivo da família? É como se fosse uma grande nuvem energética que fica pairando em todo o sistema e que armazena todas as experiências que foram vivenciadas aí por todos os nossos ancestrais, desde o início da criação do nosso sistema familiar até o momento. Então,
E qual que é a interferência disso nas nossas vidas? Muitas vezes nós vemos diversas pessoas que acabam vivenciando experiências que não entendem a raiz, né? Ou vivenciando até determinadas desordens na própria vida e que não entende a raiz, né? Então eu vou dar um exemplo muito simples. É, Muitas vezes nós temos pessoas que têm depressão e que quando a gente vai questionar o motivo dessa depressão, a primeira coisa que se fala que o que esse paciente traz é a dificuldade de se sentir pertencente, é o se sentir inadequado, é o se sentir vazio o tempo todo. E por que acontece esse vazio de alma? Através da constelação familiar, nós acessamos o inconsciente coletivo deste sistema e identificamos a raiz dessa desordem, porque muitas experiências que nós vivenciamos hoje em dia na nossa vida e que a gente entende que são causadas pela nossa ou pela nossa mente racional ou simplesmente pelo acaso da vida, tem raízes no nosso sistema familiar. São padrões destrutivos, padrões de desordem que causam sofrimento e que têm uma raiz numa experiência de sofrimento vivenciada por algum ancestral e que não foi vista, não foi reconhecida. Né? Então, a metodologia da constelação nos permite trazer à consciência esses fatos, essas raízes, para então poder acontecer o processo de cura. Então, é realmente uma metodologia encantadora. Ela foi criada por Bert Hellinger, que é um alemão, né, que deixou um grande legado. Porém, é importante nós destacarmos que mesmo depois do legado do Bert Hellinger e da Sophie Hellinger, que ainda continua, né, antes da pandemia, continuava aí palestrando, nós temos inúmeros estudiosos espalhados por todo o mundo, né, que avançaram muito em estudos sobre a constelação familiar e que trouxeram grandes inspirações, né? Então, a constelação familiar ela é encantadora por isso, porque ela consegue adotar através dessa metodologia o alcance dessas experiências, né, o alcance dessas raízes para trazer liberação para nós que estamos vivenciando aqui no presente. Então, a constelação familiar é algo que trouxe para a minha vida uma grande perspectiva, me trouxe aí a consciência de viver com muito mais harmonia, de encontrar o meu propósito de vida, de encontrar a minha felicidade. Claro que é muito importante que ao vivenciar o processo de constelação familiar nós estejamos abertos, justamente porque a constelação familiar ela é fenomenológica. E o que é o que é uma ciência fenomenológica? Ela consiste mais no sentir do que no entender. Por isso que parece complexo para a gente explicar, né? E parece complexo provavelmente para vocês entenderem racionalmente. Porém, uma dica que eu dou, né, a quem realmente estiver de coração aberto para entender as desordens que está passando de qualquer natureza, né? Quer seja uma desarmonia conjugal, quer seja uma desordem ou uma instabilidade financeira, quer sejam padrões repetitivos de comportamento, quer sejam problemas emocionais, e é muito importante a gente destacar que a constelação ela não substitui os tratamentos médicos convencionais, né? Ela é uma metodologia de liberação que vai contribuir muito para a cura, porém nós reverenciamos, né, entendemos aí que a medicina convencional ela é fundamental, né, e ela é fundamental aí em muitos contextos que nem convém a gente discutir, mas que todos nós já sabemos. Então, quando a gente realmente está aberto para soluções, nós nos permitimos sentir, né? A constelação é para ser sentida. Caso esse vídeo tenha tocado o seu coração, eu vou deixar aqui nas informações os meus contatos, né? Fique à vontade para me procurar, caso tenha aí interesse. Eu também vou trazer novos vídeos a respeito das leis sistêmicas, né? Para que a gente possa cada vez mais entender um pouco melhor,
né, para que eu possa transmitir para vocês um pouco melhor aí sobre os conhecimentos acerca da constelação familiar. Muito obrigada por ter assistido. Gratidão. Namastê.